gente nunca sabe até que ponto a gente deve se expor escrevendo uma autobiografia, né? E eu procurei não me censurar. Tem uma frase que eu uso no começo do livro, de alguém, eu não consegui me lembrar quem foi, procurei nos meus livros, mas não achei, que dizia o seguinte: toda vez que você escreve alguma coisa sobre o seu passado, você não escreve exatamente como ele aconteceu, porque você é outra pessoa, você não tem os mesmos olhos que você tinha quando você viveu aquilo. Você conta o que lhe ficou na lembrança, né? As sensações, às vezes um cheiro, às vezes um ruído, mas a narração foi difícil. O primeiro livro que eu fiz sozinho na Nova Zelândia, sem direção. E é horrível para um ator não ter direção. Ator, como eu digo num documentário que eu fiz, é pau mandado, a gente está acostumado a obedecer. Mesmo indicações físicas, como vai para a esquerda, vai para a direita, abraça, beija, como me dá mais emoção, me dá menos emoção, vamos tentar chorar nesse momento, vamos partir para a comédia, isso tudo é o diretor que nos dá, né? E fazer a narração sem direção lá foi muito difícil. Eu acho que eu fiz 3 vezes mais do que necessário. Aqui está sendo facílimo, tem uma excelente diretora que me ajuda demais e está sendo muito mais tranquilo. Muitas delas, sim. É engraçado isso. É engraçado que tem coisas que quando você rememora e escreve, alguém já disse uma vez que a palavra é a materialização do pensamento. Tanto quando você fala, tanto quanto quando você escreve, né? E às vezes quando eu relia uma coisa que tinha acabado de escrever, muitas vezes vi uma emoção completamente diferente da que eu senti. Um exemplo, por exemplo, é a morte do meu pai. Eu me lembro que eu chorava muito, eu era muito novo, eu chorava muito. O choro das outras pessoas me fazia chorar muito. E quando eu reescrevi aquilo, eu me lembro quando eu descrevo a cortina preta, a sensação que me veio, primeiro foi de um certo orgulho por aquela cortina preta, que significava que tinha um defunto na sala, está na minha casa. Eu me relembrei dessa sensação. E até no enterro, eu estava na frente, junto com minha mãe, sabe? E me deu uma certa sensação assim agora, quando eu reescrevi, de um certo orgulho e tal. Uma lembrança que eu nem sei se eu senti isso na hora. E obviamente que outras coisas que me fizeram sofrer a mesma coisa que eu sofri na época da morte do meu filho, por exemplo. Faz anos que eu tento escrever, sabe, desde jovem, mas sempre no dia seguinte eu jogava fora, porque eu lia, achava uma porcaria e jogava fora. O mais difícil para mim foi vencer essa autocrítica muito forte que eu tenho. Inclusive como ator, eu falo no livro disso, eu desconfiava do meu talento como ator, até pouco tempo atrás. Eu achava que uma hora iam perceber que eu estava enganando. Depois, conversando com colegas, eu vejo que isso é uma coisa recorrente, vários atores têm isso. E eu, como eu sempre produzi teatro, né, no início da minha carreira especialmente, eu achava que uma hora iam ver que eu era só bom produtor, porque eu me achava muito bom produtor, mas péssimo ator. Eu conto no livro, quando eu ganhei o Festival de Gramado, concorrendo com Antônio Fagundes, Milton Gonçalves, eram atores de primeiro mundo, de primeiro nível e tal. Obviamente que eu fiquei mais convencido de que eu era bom, mas assim mesmo, tinha momentos que eu me achava muito ruim. Agora, claro que não mais. Mas começar, não é uma carreira nova de escritor, claro, não quero ser escritor. Mas eu ainda tenho muita crítica, me dá muito medo. Outro dia eu cheguei aqui, eu estava em parafuso, totalmente, com muito medo da crítica. E eu me defendo, no fim eu falo que quem escreveu foi um personagem que eu criei, então que reclamem que eu sou personagem, eu sou apenas um ator.
ser político é como se fosse uma cidadania, a prática da cidadania, né? Tem uma piada na esquerda que diz: militar para mim é verbo. Mas é o exercício da cidadania. Minha profissão é ser ator, né? Meu métier, a minha profissão, o meu negócio é ser ator. O homem político é uma consequência do exercício da cidadania, nada mais que isso. Bom, o Luiz Arthur acho que é a pessoa que eu mais falo no livro. Foi uma escolha meio que automática. E quando eu conversei com a Cris e sugeri, ela tinha lido, ela falou: ótimo. Foi ótimo, ele escreve muito bem. E ele é ator também, ele fez a narração do seu prefácio. E o Lula não foi nem ideia minha, foi ideia da assessoria dele, que um dia conversando e tal, e eu falei do livro e tal, e eu falei: o Lula já escreveu o prefácio para alguém? Ele falou: já, mas faz tempo que ele não faz. Aí, quando o Lula entrou na sala, eu falei: Lula, você não quer fazer o prefácio do livro do Zé? Ele falou: claro que eu faço. Não foi assim um pique. A gente estava procurando uma outra pessoa, aliás, até já tinha uma jornalista que estava disposta a escrever. Mas aí a gente conversou e tal, e a gente preferiu o Lula. E ele escreveu, demorou um pouco, mas ele escreveu, é curto, mas é extremamente objetivo. E ele contou uma coisa que eu não conto no livro, como a gente se conheceu, foi muito interessante. Surpreendente. Difícil na vida de um ator, tem muita coisa que as pessoas não sabem porque aconteceu há muito tempo, mas as coisas mais importantes da minha vida saíram, né, nas revistas e tal. Antigamente tinha muita revista de TV, mas obviamente que sim, porque tem coisas que eu fui me lembrando conforme eu escrevia. Hoje em dia, com a internet, ficou muito mais fácil você pesquisar sobre o passado, né? Mesmo que seja sobre o seu passado, porque a localização histórica fica muito fácil de você inserir aquele momento que você viveu na história do Brasil, né? Eu sempre faço essa relação para localizar, mesmo que eu não escreva sobre isso, na minha cabeça me localizar naquele momento que eu estava vivendo. Tem uma coisa que aconteceu que acho que ninguém sabe, que aconteceu um pouco antes da cassação do Zé Dirceu, quando eles me chamaram para ir lá no Palácio conversar sobre a situação que estava vivendo o governo do Lula, o primeiro governo do Lula, com a P-470. Isso acho que ninguém sabe. Não, tem bastante coisa, pensando bem. É difícil assim de prima. Obviamente tem. Minha primeira relação sexual, nem me lembrava direito. Essa foi outra coisa que eu até tive que conversar com um amigo meu do interior e ir atrás dele para me lembrar mais ou menos a idade que eu tinha e tal, que era uma coisa que eu não lembrava. Isso veio durante a escrita. Isso foi uma coisa que aconteceu em Santa Rita do Passa Quatro nos anos 60. Essa outra coisa do José Dirceu, que eu tive lá no Palácio quando ele era ministro da Casa Civil, foi em 2004, primeiro governo Lula. Sim, também eu descrevo mais ou menos como foi o Congresso da Uni de 1968, onde fomos presos 765 estudantes. Aliás, uma das capas é do DOPS. Essa fotografia foi feita no DOPS, 12 de outubro de 1968. Era dia da criança quando a gente foi preso. Também descrevo mais ou menos o que foi o Congresso, como é que foi isso são três coisas que tem de novidade. Mas tem... É louco isso, porque se eu for ficar falando agora é capaz de eu achar umas 10, mas a impressão que eu tenho, principalmente no segundo livro, que tudo saiu na Amiga, na Fatos e Fotos, na Contigo, mas obviamente que não. Tem muita coisa nova.
Eu acho que o primeiro livro é mais desafiador, porque o segundo livro começa em 1980 e em 90 e pouco já tinha internet. Então, e como muitas coisas do que eu fiz foi na Globo, a Globo tem um departamento de memória fabuloso. As outras coisas de cinema eu descobri com as produtoras e tal. E de teatro existem uns 2 ou 3 sites, inclusive de cultura mesmo, o Teatro do Rio e tal, que conta, tem todas as peças que eu fiz. O difícil foi o primeiro, descobrir, por exemplo, a minha ancestralidade. Eu não sabia muito da história dos meus avós paternos. Hoje eu sei bastante, tem até uma árvore genealógica na última página dos 2 livros, onde se chega quase até Portugal. Por parte de mãe tinha a história da minha avó, do meu avô, que eu tive na Itália e consegui o certidão de nascimento do meu avô. Mas toda a parte de Santa Rita, até 14 anos, até 1960, quando eu fui para a capital de São Paulo, as lembranças de juventude na Praça Marechal Deodoro, antes do Minhocão, quando ainda era uma praça linda, parecia uma praça parisiense. Depois veio o tal do Minhocão, que arrebentou com a praça, uma coisa horrorosa, uma subida de concreto assim, que acabou com a praça. E a sorte é que eu ainda tenho alguns amigos da juventude, e de vez em quando ligava, passava e-mail e tal, para fazer lembranças, né? Tem uma coisa interessante no livro, é que sem querer eu centralizei muito na minha pessoa mesmo, sabe? Eu não envolvi muito minhas ex-esposas, ou ex-namoradas, ou amigos, filhos. Eu tentei fazer uma coisa mesmo individual, me botando a tapa, sem expor as outras pessoas. A maioria das pessoas que eu escrevo, se eu vou contar alguma coisa mais íntima, eu pedi autorização e tal. Não tem nenhum interesse em causar espécie e tal. Pode ser que alguma coisa ou outra tenha passado, isso é inevitável. Mas o primeiro livro foi muito mais difícil. O primeiro livro não tem memória. Eu descobri, você vê que coisa louca, eu descobri no no Museu da Imigração Italiana em São Paulo, a lista de imigrantes, onde tinha o meu avô italiano. Isso aí foram pesquisas assim que eu ficava madrugadas, correndo atrás e tal, e a internet é uma coisa meio hiperlink, né? Aquela coisa que você vai e uma coisa leva a outra, e leva a outra, e leva a outra. Olha, o livro me fez hoje deu entrada na sinagoga Sefarade de Lisboa, no meu pedido de cidadania portuguesa, porque descobriram que eu sou judeu sefarade. Através da minha avó, Eulália Batista Pereira de Abreu. E os pais dela eram Pereira, ela tem Pereira de todos os lados, e a pessoa que fez minha árvore genealógica trabalha com isso. E ele conseguiu provar, de uma certa forma, que eu sou um judeu sefarade. Hoje se entrou com um pedido de cidadania. Vamos ver se a sinagoga concorda com isso. Mas a sinagoga sefarade de Portugal tem o direito de dar cidadania se você provar que você é descendente de algum judeu sefarade que fugiu da Península Ibérica na época da Inquisição, depois e tal. Incrível isso. Na Grécia eu escrevi muito. Eu aluguei uma casinha na Grécia, eu ia passar... Eu nunca sei, porque era eu saía de uma novela, eu saí da... como é que era o nome? João Emanuel Carneiro, que fazia o pai... Rede... Bom, enfim, saí de uma novela e fui para a Grécia. Estava com ideia de morar lá. Mas aí escolhi uma casinha, fui para Paris, fiquei em Paris um tempinho, aluguei o meu apartamento em Paris, voltei para a Grécia e aluguei essa casinha na Grécia.
Aluguei para pagar por mês, sem contrato, tipo férias e tal. E a Globo demorou para me chamar. E foi a vez que eu mais escrevi, foi na Grécia, que eu criei mesmo um personagem, sabe, que acordava às 9 horas da manhã, tomava café, botava a mesa para fora, se tivesse sol, com o computador. Era difícil trabalhar no computador com sol, mas eu fui acostumando, botava guarda-sol e tal. E criei, comecei a me... Essa coisa de ator, a gente é meio maluco. Pensar em Saramago, que foi morar numa ilha, obviamente, foi morar em Cuba e se matou. Como é que é o nome dele? Do Hemingway. E eu criei um personagem, o Zé Autor, que vai para uma ilha grega escrever. E aí consegui uma certa disciplina, porque eu sou muito indisciplinado. Sou geminiano e essa história de ter sempre um diretor e um produtor que me orientam, eu como ator não posso ser indisciplinado, não tem problema nenhum. Na hora de trabalhar, eles me dizem o que eu tenho que fazer. Mas eu sozinho, morando sozinho, em Paris eu morei sozinho, escrevi sozinho, na Grécia escrevi sozinho. Na Nova Zelândia eu estava com a Carol. Mas o que eu mais escrevi mesmo, assim, em conteúdo mesmo, foi na Grécia, porque eu tinha uma disciplina maior. E, obviamente que o local também era muito interessante, porque era numa colina, com vista para o porto, eu via os ferry boats chegando de manhã, 2 de manhã, 2 da tarde, eu ouvia o barulho, e era um lugar com muito passarinho, e essa ilha é muito grande, Andros, tem fazendas, então você ouvia berro de cabrito, carneiro, tem muito carneiro na ilha, e boi, galinha, galo, cabra, esses sons que me remetiam muito para o interior de São Paulo, né, onde eu fui criado. E me ajudou muito. Agora, é engraçado, eu relendo o livro, parece que dentro dessa coisa meia caótica da minha cabeça existe uma unidade. Relendo primeiro esse fim de semana, parece que existe uma certa unidade. Não sei. Agora vamos ver. Os críticos de literatura que tem que... Uma coisa muito engraçada que eu vou confessar. Eu sempre pensava no Arthur Chechel. O Arthur Chechel, para mim, sempre foi uma coisa crítica. Eu gostava muito do Chechel. Eu achava a ironia dele, aquela coisa dele, eu gostava disso, o jeito que ele era crítico. E acompanhei muito as colunas que ele escrevia, ele foi editor de Caderno de Cultura, quando produzia teatro e tal. E eu sempre escrevia pensando o que o Chechel vai achar. Infelizmente, o Chechel morreu antes do livro ser publicado. Eu nunca vou saber o que acharia o Chechel. E o Chechel, no fim, terminou a carreira dele como autor de teatro, né? Escrevendo peças de teatro. Seria incrível ter a opinião dele.